Fala galera do Timbatível! É hoje, hein galera, domingão de futebol pro Náutico. O jogo deveria ter acontecido neste sábado, mas por conta daquele susto na pane elétrica no voo que levaria a delegação do Náutico para São Paulo, a partida teve que ser adiada pela CBF. A solicitação foi feita pelo próprio Clube Náutico Capibaribe, então o jogo é neste domingo no estádio 1º de Maio e a gente vai trazer todas as informações a partir de agora nesse pré-jogo para você da galera do Timbatível, o Timbu em campo Série C do Campeonato Brasileiro. Mas antes, dá um joinha, dá um legal, dá um gostei pra gente, se inscreve aqui no canal, ative aqui os sininhos para suas notificações, fica ligado nas nossas redes sociais, porque já tem escalação aqui em todas as plataformas do Multiplay PE e também no nosso WhatsApp. Vai ter lá a arte com a escalação do Náutico, a arte com a escalação do São Bernardo. Fica ligado, o QR Code está na tela para você apontar a câmera do seu celular e ir direto para o nosso canal. É de graça, hein, galera? Não paga nada. Agora, você quer conteúdo exclusivo do Náutico? É só clicar aqui embaixo, ó. Seja membro, que a partir de agora, você sendo membro do nosso canal Multiplay PE, você tem conteúdo exclusivo todos os dias. Vamos falar do jogo, galera? São Bernardo e Náutico, primeiro susto, né? Na última sexta-feira, o Náutico embarcou de manhã, era para as 9 da manhã a previsão do voo, chegaria em São Paulo por volta do meio-dia, seguiria para o Grande ABC, uma trajeto ali de ônibus, e faria um treinamento à tarde no hotel da concentração. Porém, o susto foi grande, a pane elétrica na aeronave, o Náutico só conseguiu viajar no início, no finalzinho de tarde, início da noite, tá? Ninguém ficou ferido, por sorte o voo abortou a decolagem. Essa é a expressão que usa, né? Então, ninguém ficou ferido, não houve nenhum problema e a delegação, somente no finalzinho da tarde, início da noite, seguiu para São Paulo. Consequentemente, chegaria na capital paulista menos de 24 horas antes da partida, o que não é permitido. Então, o Náutico de imediato solicitou à CBF a alteração da partida e a CBF acatou. Então, o jogo é hoje, 7 horas da noite, tá no mesmo bate horário, aliás, mesmo bate local, que é justamente o estádio 1º de Maio. Agora, como é que chegam São Bernardo e Náutico para essa partida? A gente começa pelo Clube Náutico Capibaribe, o visitante, que treinou no sábado no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, na região do ABC Paulista, justamente por conta desse problema na viagem, tá? Então o Náutico teve que, além de solicitar o adiamento, precisou treinar no sábado, ganhou mais um dia, né? Apesar desse susto todo, esse desgaste da viagem. O Timbu, que tem um desfalque de cara no gol, né? Muriel sofreu uma lesão grau 1 durante o treinamento da sexta-feira, aliás, do treinamento da quinta-feira, e o Ellerson vai para o jogo. O detalhe é que o Muriel deve ficar de fora 15 dias, né? Lesão grau 1, significa dizer que ele também está de fora do jogo contra o Ituano, partida que vai ser realizada nos aflitos na última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Paulo Sérgio, atacante, é outro desfalque, continua no departamento médico, lesão grau 1. O Matheus Silva, zagueiro, também está fora, só que ele já está na transição, saiu do departamento médico, está indo para o departamento físico, mas é certo, desfalcando o Náutico na tarde de hoje. Então, Náutico não tem Muriel, Matheus Silva e o Paulo Sérgio, 3 desfalques, mas ganha de volta 3 atletas. O Carlinhos, zagueiro, que deve voltar imediatamente para a titularidade, jogando ali ao lado do João Maestro. Os volantes, Marco Antônio e Auremi também estão de volta. Marco Antônio é o titular, deve fazer aí a cabeça de área de volta à titularidade do Clube Náutico Capibaribe. E lá na frente podemos ter novidade ao decorrer do jogo, né? Porque o atacante Sam ele foi regularizado, ele viajou com a delegação, então ele já está pronto para estrear. O Hélio dos Anjos está doido para ver esse garoto, o Samuel Otsaniá, correndo em campo. Fica por empréstimo até o final desta temporada. O Náutico, que pode entrar em campo da seguinte forma. Vamos escalar aqui o Náutico. O Ellerson, Arnaldo, João Maestro, Carlinhos e Igor Fernandes, Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Alain, Hélio Borges de uma ponta, Vinícius na outra e Bruno Mezenga. Pode ser este o time do Clube Náutico Capibaribe. E o adversário,
O São Bernardo vem de uma derrota de 3-0 em casa para o Figueirense. Nós temos imagem desse jogo aí na tela para você. E aí o time já tinha conquistado a classificação de forma antecipada, aí tirou o pé do acelerador, né? Tomou logo 3 da equipe do Figueirense. O atacante Felipe Azevedo, ex-Esporte Clube do Recife, tá lá, tá jogando no São Bernardo e deve ser titular na partida. O São Bernardo, que deve entrar em campo com o Júnior Oliveira, Hugo Sanches, Matheus Salustiano, Augusto Pará, Robson, Dudu Miraíma, João Paulo, Paulo Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo. Deve ser esta a equipe do técnico Ricardo Catalá, é o técnico do São Bernardo. O jogo que vai acontecer em São Bernardo do Campo, São Paulo, no estádio 1º de maio, 7 da noite, hein, galera? É o horário do jogo. Não é finalzinho de tarde, não, já é à noite. O árbitro é o Arthur Gomes Rabelo, do Espírito Santo. Os bandeirinhas também são capixabas. O Pedro Amorim de Freitas e o Arthur Pancieri Pires, todos do Espírito Santo. Então, o torcedor pode ficar ligado. Aqui já tem escalações, vamos divulgar tudo nas nossas redes sociais. Vamos acompanhar a entrevista coletiva na íntegra, hein? Total, completinha, do técnico Hélio dos Anjos, que aconteceu antes da viagem para São Paulo. E aí eu já faço o alerta, né? Ele não cita Muriel aí como desfalque, porque essa entrevista foi gravada antes do último treino. Mas para quem não viu, põe no ar. Professor, boa tarde. Boa tarde. O Náutico vai para um jogo agora contra um rival direto. E eu queria que você projetasse o que você está pensando para esse jogo, mas principalmente em relação à escalação também, né? O Náutico vai ter aí 3 retornos. E pelo menos para a gente ainda tem essa questão da dúvida de se o Matheus já consegue voltar, se o Paulo Sérgio tem condições. O que o senhor pode adiantar? Uma projeção do jogo e projetar sobre a escalação do time. Olha, o jogo é um jogo decisivo para nós, como todos são. Nós não vamos administrar nada nesse jogo. Todos os jogadores que estiverem em condições de jogar, irão jogar. A questão do Matheus, eu ainda vou segurar. Eu acredito que para o jogo do Ituano ele vai estar totalmente em condições. Eu quero deixar bem claro, o Paulo Sérgio, quando foi para o jogo de Londrina, ele não ficou fora por qualquer probleminha relacionado a essa contusão que ele está com ela. Quando o Paulo ficou fora do jogo do Londrina, eu deixei fora porque ele passou a semana toda com um problema lombar seríssimo, tanto igual praticamente do Aureni. E nós sabíamos que enfrentar um campo muito duro lá, eu optei por não usá-lo. Infelizmente, no aquecimento ele apresentou um pequeno probleminha atrás do joelho, início de posterior. Inclusive ele nem fez o treinamento que nós fazemos após o jogo dentro do próprio estádio que a gente está jogando. Chegou aqui, acusou realmente um grau 1, está tratando, está buscando melhorar. E o Matheus, simplesmente, eu quero deixá-lo trabalhar um pouco mais. Para esse jogo, esses 2 jogadores não serão usados. Nós teremos o que nós tivemos de melhor para esse jogo. Nós não temos necessidade de, principalmente, segurar qualquer jogador por causa de cartão. Não temos necessidade porque a gente está administrando muito bem isso. E a necessidade de mexer com o cartão é somente na última rodada. Se houver necessidade nessa rodada, nós podemos mexer. Mas para esse jogo, nós vamos estar com todo mundo em condições. Inclusive, o garoto que chegou, se ele reunir condições de jogo, ele vai seguir com a gente, o Samba. Ele vai seguir com a gente e nós vamos ter um grupo bem forte para essa partida. Hélio, boa tarde. Hélio, pode parecer uma pergunta óbvia, mas eu gostaria que você falasse. Qual que é a diferença, a grande diferença de trabalhar nessa situação que vocês estão agora, tranquilos com a classificação, principalmente comparado à situação que você chegou? É muito diferente realmente no dia a dia, não só nos treinos, mas principalmente nos jogos? Olha, eu não posso reclamar nada dos meus jogadores desde o primeiro dia que eu cheguei aqui em relação ao ambiente para trabalhar. Naturalmente, você vê o grupo hoje muito mais solto, o grupo hoje muito mais convicto,
mais confiante e mais treinado. A realidade é simples. Ninguém está aqui puxando nada para o trabalho que nós passamos a desenvolver no clube, porque não foi Hélio dos Anjos que mudou nada. O que mudou foi a mentalidade do clube. O que mudou foi a mentalidade de todos. O que mudou foi os jogadores acreditarem na proposta de trabalho e naquilo que a gente pensa o que é o futebol de hoje. Então, o grupo hoje é um grupo muito confiante. O grupo hoje faz trabalhos assim que deixa a gente mais confiante, como foi o caso de ontem à tarde. Fizemos um trabalho ontem à tarde voltado para o jogo que você dá vontade de você parar o trabalho com um tempo muito menor do que você está prevendo, mas a gente tem metas a serem alcançadas no volume do dia, no volume relacionado à intensidade, e a gente ficou muito feliz. A gente está muito feliz porque nós estamos confiantes, mas tem uma coisa muito boa do nosso grupo, e esse é um discurso nosso. O bom ficou para trás, o melhor está lá na frente. O bom foi você ter feito, ter conquistado, ter melhorado, mas o mais importante está lá na frente e é em busca disso que nós vamos continuar trabalhando. Hoje, o ambiente do Náutico é sim, totalmente diferente de quando nós chegamos. Por quê? Porque, acima de tudo, o futebol é resultado. E para você ter resultado, você tem que trabalhar. E para você trabalhar, você depende de todos, você depende de um time. Quando eu falo time do Náutico, eu não estou falando de jogadores que entram para dentro do campo, do time que joga. Eu falo do time de todos, de todos. Todos os componentes, todas as pessoas, direção, o pessoal da mídia, o pessoal do comercial, o nosso staff aqui dentro do CT, todos estão fazendo um time muito forte e a consequência disso é você dar resultado dentro de campo. Nós temos consciência de que nós temos que melhorar muito ainda e nós temos consciência principal. Ninguém aqui ganhou nada, ninguém aqui fica aí no berço esplêndido. Nós trabalhamos muito forte. Hoje é o último trabalho aqui em Recife. Amanhã cedo a gente já segue, porque nossa programação só tem um trabalho rápido amanhã lá no hotel mesmo, lá em Santo André. E o ambiente é bom porque tem vitórias. Com vitórias o ambiente é bom. Com derrota o ambiente não fica legal. Hélio, boa tarde. O que foi feito? Qual foi a conversa e o trabalho? Claro que o trabalho é coletivo, mas o que é que você procurou fazer para resgatar a confiança de alguns atletas que estavam em baixa? Atletas que precisavam recuperar o seu melhor. Patrick, e o senhor chegou a falar sobre a questão individual dele, que tinha que entregar mais intensidade. O Hélio virou um bom ponta, Vinícius crescendo e sendo importante na assistência e também na conclusão, Arnaldo jogando muito bem e o próprio Igor na esquerda. O que é que você fez? Não sei se tem segredo, né? Não sei se a palavra certa é essa, mas o que é que foi feito para recuperar o bom futebol desses atletas? Para mim, a primeira coisa, e é primordial e é o mais importante, tá? Tem que trabalhar, tem que treinar. Eu sou um treinador que eu não tenho medo de treinar jogador. Eu não tenho medo, né? Porque, afinal de contas, nós usamos os métodos mais importantes que tem e mais modernos que tem para você saber a carga do jogador, para você saber aquilo que está fazendo. Então você não tem que ter medo de trabalhar. Nós temos um plano de trabalho a ser executado todos os dias. Você mudar o cotidiano do clube é muito importante, sabe? Eu não aceito o jogador não se envolver com o clube. E uma forma de você envolvê-lo no clube é você trazê-lo para dentro do clube. Então nós mudamos, sim, mudamos algumas coisas. O comportamento do departamento mudou totalmente. Esse grupo treinava, apresentava às 7h30 da manhã, começava o treino 8h30, 10h30 no máximo, porque ninguém consegue treinar aqui no verão após 10 horas da manhã, né? E 10h30, 11 horas estava todo mundo para a sua casa. Então você não quebra o dia. Você não tem um dia quebrado. O jogador vem, 10h30, 11 horas, ele vai para casa e ele só apresenta no outro dia. Você diminui o sono do jogador, porque o Náutico é longe.
Então, um jogador, para me apresentar aqui às 7h30 da manhã, ele tem que sair de casa às 6h30. Consequentemente, ele diminui o tempo de repouso, o sono, que é tão importante quanto a alimentação para você recuperar o jogador. Né? Eu não gosto disso. Então, eu gosto de quebrar o dia do jogador. Como? Se eu treino à tarde, eu consigo mais 2 horas de sono para esses atletas. À tarde, o dia está quebrado. Porque após o treino da tarde, 7 horas da noite que eles saem daqui, eles vão para casa. Mas, em compensação, eu dou o grande repouso para eles fazer. Se você não quebra o dia, 11h30 da manhã, o jogador está em casa. Aí a esposa quer levar para o shopping, a esposa tem um compromisso dela que quer que o marido acompanhe, aí tem um supermercado, aí tem isso, aí tem aquilo. Então ele não repousou. Ele treinou pouco, repousou pouco e, consequentemente, você tem que treinar pouco, porque senão você mata com ele. Então aqui não. Nós trabalhamos com uma programação diferente. Para você ter uma ideia, após a minha... deixar o Patrick fora do jogo do Londrina, porque o Patrick estava começando a apresentar uma inflamação pubiana. Então você tem que ter um cuidado muito grande, porque pubis ou é 5 dias de repouso, o jogador vai, ou é 3 meses. Então eu segurei aquele jogo, o Patrick. A partir daquele dia, o Patrick tem que vir no clube todos os dias pela manhã. O treino é à tarde, mas 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, o Patrick tem que estar aqui. Para fazer o quê? Trabalho de manutenção. Então, o Paulo Sérgio está machucado? Tá. Paulo Sérgio tem que estar aqui no clube todo dia, 9 horas da manhã, para treinar. Qualquer jogador contundido, ele não faz a programação de quem está apto. Não é isso? Os jogadores aptos, 1h30, 1h da tarde, eles começam a chegar. Eu dou a liberdade de chegar até 2 horas da tarde. Nós temos pré-treino, nós temos reuniões, nós temos incursões de vídeo individual, de vídeo setorial. Agora lá tem jogador recebendo instrução de vídeo através do Guilherme, através do Dudu, do Wilson. Então, esse comportamento é o comportamento da maioria dos clubes do futebol. E eu não inventei nada. Agora, que mudou sim o cotidiano do clube, eu vou falar a verdade. Hoje no Náutico se trabalha muito. Agora, eu não tenho como marcar o jogador para ele vir para cá e o meu staff, a minha comissão técnica, não está aqui 2 horas antes deles chegarem. Então a minha comissão... Hoje eu cheguei no clube 15 para as 11 da manhã. Né? A minha comissão técnica já tinha componentes aqui e ninguém chegou acima das 11h30 da manhã. Quer dizer, então, todo mundo tem que trabalhar em prol de quê? Da instituição. Seria muito simples eu fazer uma programação de trabalho aqui para me usufruir das belezas naturais de Recife. Eu venho aqui, treino de manhã, vou para casa, à tarde eu vou para a praia, à tarde eu vou aproveitar Recife. A minha melhor maneira que o atleta tem para aproveitar Recife é viver dentro do seu clube, é estar aqui dentro do clube. Então, eu não abro mão de muita coisa, sou chato, sou radical, o comportamento aqui tem que ser, realmente, eu sou ligado no comportamento, não gosto, você entende? Já acabou essa história de boleiro, de jogador, sabe, que não, hoje é profissionalismo. O clube está religiosamente em dia, numa dificuldade muito grande, um trabalho incessante do nosso presidente e da sua diretoria para ter salário em dia, né? Então eu não posso, naturalmente, deixar que as coisas aqui aconteçam, a Deus dará. E se deixar, não tem resultado. Com tudo isso, está sujeito a gente não chegar onde que a gente quer, porque é futebol. O adversário, na minha visão, trabalha tanto quanto a gente. Eu respeito o adversário pelo seu trabalho, qualquer adversário que seja. Quer dizer, então, a gente tem que ir para o caminho correto. O caminho correto no futebol é profissionalismo. Se não tiver profissionalismo, você entende? Está fadado ao insucesso e quem paga é a instituição que fica aí, ano a ano, só perdendo, né? E, consequentemente, a marca enfraquecendo. Ô Hélio, só mais uma para encerrar de minha parte. Eu sei que você ajudou na formação de vários atletas da base, inclusive atletas de outras passagens no Náutico, a exemplo do próprio Haldane, que foi para a Turquia recentemente. Você sempre lembra do caso do Tolói, que voltou para o Brasil depois de 10 anos na Itália. Mas como é que está hoje o estágio de evolução da base do Náutico? O Thalisson, o Índio, o Felipe, o próprio Cauã, Cauã, o próprio Dudu também, que você lançou
em São Paulo, no Morumbi? Como é que está a evolução dos atletas da base hoje para você utilizá-los no futuro próximo, né? Vamos colocar assim. Em 40 anos de carreira, eu falo até muito isso, eu sempre tive a sorte de estar no lugar onde daqui a pouco eu tenho a oportunidade de dar chance de jogadores ascenderem na carreira, né? Isso começou praticamente em 92, a minha vida de ter oportunidade disso, né? Muitos não lembram, né? Mas eles lembram, né? Vampeta, Alex Dias, Dida, né? Que eu busquei em Arapiraca, no Cruzeiro de Arapiraca. Todos esses jogadores há muito tempo, quando a gente encontra, é sempre uma coisa muito boa. E aí vai muita coisa. Não quer dizer que eu sou um mestre nisso. É questão de você estar num clube quando você vê o jogador com potencial. O Hulk eu vi num treinamento numa quinta-feira, eu ia jogar no domingo contra o Internacional, eu coloquei o Hulk para jogar no Beira-Rio, cismei, vi potencial nele, jogou 5 partidas antes de vir para o Atlético Mineiro, no profissional, no Brasil, comigo. Antes do Hulk vir para o Atlético Mineiro, o único treinador que tinha colocado ele para jogar no Brasil fui eu. Então, é questão de você ter a sorte também de estar no lugar, ter o jogador. Aqui no Náutico a mesma coisa aconteceu. O Goiás aconteceu isso demasiadamente, né? No Náutico aconteceu, né, menos no momento. Eu achei muito importante a transição que fizeram agora na base, a mudança na base. Eu achei muito interessante, muito interessante. Para mim, o Dudu Capixaba é um mestre no trabalho da base. E ele está coordenando, continua meu assistente. O Dudu e o Wilson estão vindo para o clube 7 horas da manhã e saem 7 horas da noite, porque eles estão trabalhando com a base. E depois eles continuam comigo. Quer dizer, então o Dudu é um mestre nisso. Desde a vez passada, alguns jogadores que eu dei oportunidade, foi o Dudu me mostrando. Então o Dudu é um mestre para organizar a base. O Wilson, dentro da sua humildade, que já é um treinador formado, está dando essa colaboração para a gente assumir o sub-20. Então hoje eu posso falar para você que o nível do trabalho da base, que começou agora nessa semana, você entende? É no nível do trabalho que nós usamos, no profissional. Agora, os garotos estão crescendo. E hoje mesmo eu recebi informação do Wilson, tem coisa boa de atacante para a gente lapidar, para a gente oportunizar em relação a um futuro próximo, né? Então hoje, Índio, para mim, é uma bela realidade. Não tenho qualquer dúvida de colocá-lo para jogar, por tudo que eu sei do processo, por tudo que ele faz na semana, né? O Felipe tinha dado uma desviada, sabe? Tinha dado uma baixada, aí entra a gente, já foi para o banco nesse último jogo, por quê? Correu atrás, trabalha duro. O Dudu, jovem, teve uma fase um pouco instável, até mesmo na base, mas continua aqui trabalhando comigo, muito potencial. Talicinho, da mesma forma, muito potencial. O Alan já ficou no banco no último jogo, por pouco quem entraria era o Alan, não era o Samuel, não, o outro garoto. Felipe. Não, o meia que entrou no lugar do Patrick. Redael, né? Que podia chamar muito bem Felipe, né? Mas aí é Felipe Redael. Aí colocaram esse nome nele. Mas tudo bem. Então, esses meninos, eles estão tendo uma oportunidade muito grande. Sabe o que é? Não é trabalhar comigo, é conviver com os profissionais. Você entende? Porque aqui nós temos cheio de referência. A Auremi é referência. Você está entendendo? Pô, Muriel é uma referência. Quer dizer, então, essa oportunidade eles têm que aproveitar, trabalhando. E eu tenho que ter a acessibilidade de dar oportunidade. O Caion hoje, para mim, é uma realidade. No estilo de jogo que a gente precisa, a partir do momento que você faz resultado, o Caion desequilibra. 2 jogos ele entrou e desequilibrou. Contra o Londrina, a coisa não estava decidida, mas ele expulsou um jogador deles, numa jogada. Então, são garotos, potencial muito grande. Outra coisa que é importante, o Marquinhos treina com os goleiros dele e mais dois garotos, inclusive tem jogador de sub-17 treinando com eles. Quer dizer, eu acho que o Náutico é um time que tem uma camisa que chama jogador jovem, que chama jogador. E nós temos que aproveitar isso. Eu brinco, tem um morro ali, né? Que os meninos saem rolando de lá e caem aqui. Tá jogando pelada lá, daqui a pouco cai aqui. Olha o jogador aqui dentro. O Índio, todo dia o Índio vai a pé para casa.
ele termina o treino, 7 horas da noite aqui, ó, ele vai a pé, sobe o morro e vai trabalhar. Como é que você não vai ter sensibilidade de ajudar um garoto desse? Você tem que ajudar. O índio, quando eu cheguei aqui, o índio tinha uma ajuda de custo. O índio hoje tem um contrato que dá para melhorou o nível de vida da família dele, é investimento do clube, e ele investir no trabalho e a gente ir melhorando. Eu gosto muito da base, eu acho que é tudo que me deu na minha vida profissional foi base, porque eu trabalhei 4 anos e meio como treinador da base, no início de carreira, e o Náutico tem força para isso. Eu espero que um Dudu aí, que é organizado, que tira os beirinhas de dentro do clube, que eu nunca vi tanto empresário de menino, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, e o Dudu tem um pensamento nosso, o Dudu mantém esse pessoal afastado para a gente desenvolver o trabalho dos garotos aqui. Professor, rapidinho, só para finalizar então. Talvez 2 em 1, mas acho que a mais importante que eu queria é o seguinte, o Náutico foi por objetivos, né, conseguiu entrar no G8, agora conseguiu a classificação, parece meio óbvio, mas o Náutico ainda sonha com uma liderança da Série C, por mais que tenha que contar com um tropeço, né, do Caxias nos 2 jogos, é possível. E a segunda, se puder me adiantar, é o seguinte, Samuel está voltando, você já comentou que se ele estiver no bid, ele viaja. Me falar sobre essa volta dele, se foi um pedido seu, como é que você vê ele se encaixando nesse time do Náutico? A primeira pergunta foi do objetivo. O objetivo nosso é ganhar o próximo jogo, sabe? E depois nós vamos querer ganhar do Ituano. Se a gente ganhar do São Caetano, do São Bernardo e ganhar do Ituano, e isso propiciar-nos a ser o primeiro, ótimo. Mas eu acho que a gente tem que ter os pés no chão. Nós sempre falamos de jogo a jogo. E se der para a gente chegar no primeiro, o segundo, o que a gente chegar, nós vamos estar felizes e vamos estar preparados para a próxima competição, que é o outro campeonato que vai começar daqui a pouco. Mas a gente pensa muito nisso. O garoto Sam, desde quando eu vi um jogo dele, né, porque eu assisto futebol, graças a Deus eu gosto, eu vi aquele jogo do esporte. Não é porque ele fez o gol, não, nada disso. E depois eu vi alguns lances dele, achei um jogador interessante. Quando eu aqui cheguei, todo mundo falou assim, professor, nós perdemos um jogador que se ele tivesse aqui, o senhor ia gostar muito, no estilo do senhor. Então o Wilson falou, Levi me falou, né? O clube, as pessoas que me deram muitas informações quando eu cheguei, falou muito bem desse jogador. E eu até questionei, falei, poxa, eu conheço o Criciúma está com nível meio alto de jogadores. O Criciúma já trocou o centroavante esse ano, né? Era o Neto Pessoa, agora é o Nicolas, e um time de investimento muito alto, né? Foi muito equilibrado no ano passado financeiramente por causa da participação na primeira, então ele iniciou com estrutura de montar time forte, como montou. E eu falei, daqui a pouco, se o garoto fica aqui, seria muito melhor para a carreira do garoto. E aí, baseado nisso, daqui a pouco, um dia falamos, batendo papo com o Edgar, batendo papo com o Granja, olha, dá para mexer, vamos lá, e tal. E aí conseguimos. Não conseguimos na primeira, né, que vocês lembram que deram uma parada, e agora conseguimos na segunda. É um jogador de uma intensidade sensacional. O meu treino ontem, o time que foi sparring no trabalho tático que eu fiz, né, mas tem jogo no trabalho tático, o ataque ficou Bolt, Sam e o Kevin. Pelo amor de Deus. Nós fizemos um trabalho de transição ontem e eles eram os caras que puxavam. O Sam realmente é o que eu gosto. Agora, vamos padronizar, né, daquela estrutura. Me falaram que ele está muito feliz porque ele viu outro ambiente. Ele chegou aqui e falou, mas o grupo é quase o mesmo. Tem esse lado positivo, porque já super bem adaptado. A língua foi um empecilho para ele no Criciúma, eu sei disso, porque ele comentou, né? Poucos companheiros para conversar. Aqui nós temos, né? O Guilherme toma conta dele nisso, o Guilherme Guilherme fala inglês, está tomando conta disso. Tecnicamente, é um jogador que pode evoluir muito, mas vai ser útil. E aquilo que eu falo, por que Sunday da outra vez? Para mim, muitos acham que não. Para mim, Paulo Sérgio e o Mezenga, características iguais. Só que o Paulo é mais leve, o Paulo é mais
flui um pouco mais. Mezengue é mais pesado na maneira de dizer. Eu não tinha velocidade. Então, se eu for montar um elenco, em qualquer circunstância, eu vou querer 2 jogadores com características um pouco diferentes para você mexer. Né? Então, ele oferece uma característica bem diferente dos 2 atacantes de meio que nós temos. Eu, conversando com ele, ele falou comigo que ele sente muito bem por dentro e ele foi contratado para ser por dentro e vamos utilizá-lo. Agora, ele sabe que ele não tem garantia de titularidade. Foi uma das assuntos até que vai em cima do crescimento. Quando eu cheguei, eu falei para todos, ninguém aqui, eu não tenho um compromisso de titularidade com nenhum jogador. O compromisso é de ter um time forte. E ele está chegando, vai buscar o espaço dele e daqui a pouco vai ser útil sim, tenho certeza. É isso, galera. O Timbatível tá na área, logo mais 7 horas da noite, defendendo aí a invencibilidade, defendendo também essa sequência, esse jejum, aliás, jejum de derrota não, né? Esse tabu aí que é ser quebrado, que é vencer o Clube Náutico Capibaribe, o Timbatível. 9 jogos, 8 de invencibilidade, 8 também sem tomar gols, ou seja, o time está de vento em popa pelos céus do Brasil, como diz aí, como a gente diz na gira. Mas é o Timbu, o Timbatível em campo logo mais contra a equipe do São Bernardo e a cobertura completa logo depois do jogo aqui no canal Multiplay. Até a próxima, galera!